Então, nesse segundo grupo agora, nós vamos falar sobre a expressão do consentimento. Como eu havia dito naquele primeiro módulo, quando a gente fala em expressão do consentimento, a gente precisa lembrar que existem dois momentos diferentes. Um primeiro momento, que é o momento da assinatura do tratado, e um segundo momento, que é o momento da ratificação. Vale voltar lá nas apostilas anteriores e lembrar dos acordos executivos. Os acordos executivos não precisam de ratificação, mas eles têm uma importância limitada. Então, o Supremo Tribunal Federal já falou sobre isso, já disse que os tratados, acordos executivos que versar sobre assuntos de importância limitada, que o Brasil recebe. Mas aqueles tratados, aqueles acordos executivos que têm importância, não pode ser recebidos sem a devida ratificação. Então vamos lembrar de novo: assinatura do tratado, ato jurídico perfeito, manifestação da vontade, mas a obrigatoriedade do tratado só passa a existir realmente depois da ratificação. A pergunta que a gente fez lá no passado, e a ratificação é dada mediante o ad referendo do Congresso. Né? O chefe do Poder Executivo vai lá fora, assina o tratado e volta. E para colocar esse tratado em execução dentro do ordenamento doméstico, a gente precisa passar pelo crivo do Congresso. E aí o Congresso vai lá e aprova ou não o tratado. Inclusive na próxima apostila nós vamos falar sobre essa questão dos tratados que versam sobre direitos humanos, né? Que são tratados que têm uma importância maior, inclusive a metodologia para eles serem aprovados também é diferente. Então, depois que o tratado é ratificado, é que ele começa a valer dentro do território. E a pergunta que a gente sempre faz é: o que um país pode fazer para obrigar o outro a ratificar um tratado? Tudo e nada. Na verdade é essa. Por quê? Nada, porque são estados soberanos, uma soberania não pode interferir na outra. Lembra mais uma vez que os Estados Unidos assinaram um tratado lá em 1945 e nunca ratificou. E até hoje o Japão cobra e eles dizem que no momento oportuno que eles vão ratificar. Eles não vão ratificar, claro, depois de tantos anos. Mas o Japão também não pode obrigá-los a fazer. E tudo por quê? Porque o poder econômico subjugando o direito ele sempre vai existir. E aí, nesses casos, o poder econômico vai sempre forçar o outro país a ratificar um tratado. Se fosse os Estados Unidos exigindo do Sudão a ratificação de um tratado, provavelmente o Sudão já teria ratificado. No item 14, nós falamos sobre reservas. E as reservas, elas são necessárias para adequar um tratado à realidade de um país. Muitas vezes o país quer assinar um tratado, mas ele não quer admitir toda a sua integralidade. Ele quer tirar algumas partes. Então, nesse caso, é feita a reserva. A reserva é uma maneira de um Estado dizer que quer o tratado, mas algumas partes dele o Estado não quer. Vale lembrar a Lei Uniforme de Títulos de Crédito. O Brasil, por exemplo, assinou a Lei Uniforme de Títulos de Crédito, mas disse que não aceitava aquela parte que falava sobre as assinaturas. A Lei Uniforme diz que os títulos de crédito podem ser assinados mediante a assinatura do próprio punho, como outros sinais, como chancela, carimbo, e o Brasil não aceitou e fez uma reserva. O Brasil disse que só aceitaria os títulos de crédito que fossem assinados do próprio punho. Né? Isso então fez com que o Brasil assinasse a Lei Uniforme, mas fizesse algumas reservas. E essas reservas elas podem acontecer no momento em que o país vai assinar o tratado ou posteriormente. Lembrando que se a reserva for feita na ratificação, você tem que voltar lá nos outros países que assinaram o tratado e perguntar se eles querem o tratado com a reserva. Porque afinal não foi isso que foi combinado no início do tratado. Quando o Brasil assina o tratado e não faz a reserva na assinatura, a reserva acontece na ratificação, é necessário que se busque então o aval do outro Estado para perguntar se ele quer ou não. E no próximo bloco nós vamos estar concluindo essa parte das reservas e falando sobre os vícios que também comprometem os tratados.